E agora chegando em Nagoya. Nagoya eram os que eu mais esperava. Aqui eu não coloquei nenhum hotel porque eu fiquei na casa da família que eu tenho lá. São os parentes que eu tenho, então eu fiquei hospedado na casa deles. Não era bem em Nagoya, mas próximo. Então, e também esse roteiro fica bem mais resumido, porque também tem a questão que eu fiquei na cidade, eu fui explorar a prefeitura da cidade deles, então eu não coloquei muitas coisas, porque eu não fui em muitos. Foi mais uma época de descanso aí, de recuperar, que já está quase no final da viagem, é o 20º dia de viagem, então não teve tanta movimentação, mas teve uma das coisas que eu mais gostei, que foi o parque do Estúdio Ghibli. Porém, entretanto, todavia, ele foi um dos mais complicados. Até uma coisa que eu vi aqui que atualizou, quando eu fiz meu roteiro, eles liberavam no dia 10 o do mês seguinte. Agora já teve uma atualização. Eles liberam agora no, por exemplo, de outubro em agosto. Então já são 2 meses que você tem. Já é uma grande vantagem. E tem que sempre lembrar o horário, porque pelo menos quando eu fui em outubro, evaporou, porque eu não consegui ir no dia, eu fui no dia primeiro e não tinha mais, aí eu tive que pedir para os meus parentes que moram lá comprarem. Isso foi uma confusão na hora, porque eles conseguiram comprar tranquilo e tal, eu paguei tudo normal, mas na hora teve que a pessoa que compra tem um nome vinculado e ela tem que estar lá. Você não pode pedir para alguém comprar para você e esse alguém não ir. Aí eu tive que fazer ligação para ela e ela estava no trabalho, e teve que mandar foto e pediam para falar com eles, para pedir informação. Foi um rolo grande, mas como sempre, os japoneses são prestativos, então eles estavam lá tentando resolver a situação, mas que cumprisse toda a burocracia deles. Então, ele fica bem isolado. A região de Nagoya é aqui, mas ele fica bem isolado num local. Esse local que foi usado para um evento Expo algum ano aí eles estão remodelando e estavam ainda construindo o Parque do Estúdio Ghibli quando eu fui. Até uma das coisas que tem nova lá, agora tem o castelo animado. O castelo lá do Mago do Castelo Animado. Ele tem lá e você pode entrar nele. Até nos ingressos você vê isso, as regiões. Esse foi o que eu fui, que é o maior de todos, que é o único que tu tem que marcar quando tu compra o ingresso, tu tem que colocar qual horário que você vai. Aí tem outras regiões menores. Se você clicar nele, ele já vai te mostrar o mapa da região. Esse é muito bom. E até tem uma exibição, um cinema, tá aqui o cinema, são filmes que não passam lá. Até um, mas também tem que ter a sorte, porque é um filme por dia ou é por região. Isso eu não entendi. Eu sei que no dia que a gente foi, só tinha um filme. Eu não sei se é por período e tal. E são dois filmes que ficam variando. O que a gente foi, que era do ovo, que é incrível que não tem uma palavra no filme inteiro. No filme assim, de 10 minutinhos, era pequeno. Mas sem nenhuma palavra você consegue entender toda a história. E o outro é como se fosse uma continuação de Totoro. As meninas já maior. Mas muito bacana essa partezinha aqui. Aí ela é a única que você tem que reservar o horário. Já nos outros, você não precisa reservar o horário. Mas eles também são menores, como tu entra aqui, só vê um pouquinho e sai. E para entrar aqui tem que ser no ingresso premium, que é o que eu vou mostrar depois no final. A outra parte aqui, que é na Floresta do Totoro, também não tem muita coisa, mas ela é grande, né? Porque ó, tem muito, é muito espaçoso, então requer um tempo para poder ver tudo. E na casa da Satsuki e da Mei também tem que ter esse ingresso premium para poder entrar nela. Aí você tem a Vila da Princesa Mononoke, que pra cá não tem nenhum ingresso especial, mas também é outro pequenininho. E aqui, o
castelo, do castelo animado. Você precisa do ingresso especial. Se não me falha a memória, esse também precisa. E tem mais um aqui que precisa também. Já é uma parte maior. O maior de todos é o que tu tem que reservar, que é esse primeiro. O segundo maior é a Vila das Bruxas, né? Cerveja aqui. Que é esse aqui, ó. Esse é o ingresso que tu pode ver tudo. Que aí é todas as entradas, mais o primeiro lá, a casa do Totoro, e as outras duas que é na última região, que até você vê pela cor qual é a região. Tá nessa que eu vou fazer a seguinte, eu vou comprar dois ingressos, porque como eu só fui nesse, eu não acho que, como ele fecha 5 horas, vai dar tempo de ver tudo. Bem feito, né? Ah, se for correndo, você consegue. Eu vou comprar dois ingressos. Um ingresso normal, porque eu não explorei esses quatro, então vou explorar com mais calma e vou colocar isso daqui só no final para ver se eu consigo pegar o outro fio. Aí, e no segundo dia, eu vou pegar esse daqui, que eu vou fazer explorar eles mais rapidamente. Aí eu já vou ter uma ideia do tempo que eu preciso. E eu vou de novo no principal. E se não conseguir ver o vídeo, eu vou tentar de novo ver ele. Mas se vê, aqui são os ingressos internacionais, só tem esses dois. O preço bonitinho. Mas se tu for comprar com japonês, que aí tem um problema que eu falei que o japonês tem que ir, aí tem outras variantes. Ah, mas no caso a gente só comprou o para ir nesse daqui. Quando a gente foi, que foi pelos japoneses, os outros não estavam disponíveis, que também estava ainda em construção, como eu falei, a gente conseguiu ir só no principal. Nem podia ir nos outros. É, então, e um outro detalhe, esse site dele é muito ruim. E principalmente se tu for aqui, ele vai te mandar já para uma página toda em japonês. Que aí nela tu vai encontrar o site. Ah, tá aqui, tem uns ingressos, vários ingressos diferentes, né? Aí lá pelo final tu encontra aqui. Aí tu vai no site, mas o site vai estar em japonês. E é assim. Aí tu tem que clicar no Globo, aí no Globo vai ter em inglês. Eu trabalho com criação de sites, daqui é algo completamente não intuitivo. Podia ter colocado bandeira, podia ter colocado já o nome de várias maneiras, mas o Globo e ainda sem o nome, não é intuitivo, mas é aqui. Tu clica, vai no inglês, ele vai te mandar para o inglês. E aí, quando for nos tickets, tu vai ver os tickets para estrangeiro. Para o estrangeiro conseguir comprar, porque o japonês você não consegue comprar online. Você só consegue comprar lá, que tem que vincular o número de celular lá. Então é toda uma complicação. Mas vale muito a pena essa complicação. Aí depois foi só como ele acaba rápido. A gente foi nesse templo já voltando, porque a gente estava era uma cidade mais embaixo aqui. Aí a gente já saiu, foi no caminho de volta. É, para não ter só isso, a gente foi dar uma passadinha rápida nesse templo aqui, mas como eu falei, a gente não paga mais, ele é gratuito. Foi só uma passadinha rápida nele. E. Ah, desculpa, a ordem tá errada. Foi primeiro este daqui, a gente deu essa passada rápida nele. E depois nesse a gente pegou pra voltar. E o segundo e já o último dia, na verdade eu fiquei mais um dia, mas esse outro dia foi só na região lá que eu tinha os familiares e foi mais explorando. Ah, eles me levaram para um campo de basquete, porque eu jogo basquete, a gente foi fazer compra e foi onde eu aprendi sobre a Book Off. Então, não foi um dia assim que é um passeio normal, foi mais um passeio. Eu fui visitar a prefeitura do local, entender mais da região. Então, não teve bem uma rota, por isso que eu nem coloquei esse dia. E até a gente gostou, mas a gente gostou tanto dessa outra maneira de ver essas outras lojas e tal, foi uma surpresa tão grande ver os bonecos num preço tão amigável que eu coloquei o roteiro original que eu fiz, mas não foi bem o que a gente seguiu.
O que a gente seguiu mesmo, a gente só foi no castelo e no distrito comercial. E depois já voltamos. Porque a gente queria logo ver o resto das lojas e tal. Até a gente também colocou uma book off que era perto do distrito comercial. Mas explicando o porquê dessa rota aqui. Bem, primeiro tem mais um jardim. Aí, como a gente estava no outono, esse foi um dos jardins que eu pesquisei, que é um dos mais bonitos que tem lá. Tanto que a grande maioria das fotos dele são do outono. Então, era uma expectativa de ver ele, mas a gente já tinha visto tantos que a gente pulou essa porque tinha outras coisas que não tinha sido esperado e foram muito mais atrativas pra gente, né? Depois a gente iria, ó, já, como eu falo, sempre um perto do outro, né? O castelo é aqui, ó. Então a gente já partiu para o castelo, que aí no caso foi para onde a gente realmente foi. E também o castelo assim, não era uma empolgação tão grande, nossa, porque a gente já perguntou para eles e já tinha descoberto que esse era mais um castelo casca. Ele é, ele é um museu, não é um castelo. Mas é castelo, então esse a gente foi para explorar ele. E também uma coisa legal, deixa eu ver aqui nessas fotos dessa pessoa, ele tem meio que a casa do Shogun que morava lá. Aí nessa casa tinha umas coisas legais lá, que a gente conseguia ter uma ideia. Não tinha móvel, não tinha quase nada, mas já dava para ter uma ideia. E isso perto um do outro. Aí depois daqui, né, a gente iria para o Museu de Ciência para experimentar, mas a gente não foi. Eu não posso dar muita opinião, mas ele era um dos pontos de Nagoya mais recomendados quando eu fiz a minha pesquisa. E eu até estou pensando em ir nele nessa próxima viagem, que eu vou passar bem mais tempo aqui em Nagoya, porque eu vou 2 dias lá no Estúdio Ghibli, como eu tinha comentado no começo, né? Aí eu quero ver se eu vou nele. Ele também tem outras coisas aqui. Tem um aquário, é porque eu não sou muito fã de aquário, mas tem o aquário, tem esse museu do ferroviário, que é para quem gosta de trem. Tem também esse daqui tô vou, não vou, eu tô ainda pensando se eu coloco na próxima, que é um parque e ele tem misturado com fonte termal. Aí eu tô pensando que essa minha próxima viagem vai ser bem mais curta, então eu tenho que regrar bem o tempo. E como eu quero foco no castelo, os castelos só ocupam basicamente um dia, como eu já comentei em outro vídeo, por causa que é deslocamento de 2 horas. Os castelos bons, né? E Nagoya é um dos pontos centrais para castelo, então eu vou ficar daqui me deslocando para os castelos. Mas aí, teria o museu de ciência, que eu tô com vontade, porque eu adoro ciência. E foi o canto que a gente foi no distrito comercial. Porque distrito comercial é legal, onde tá a vida, né? Ver as pessoas passando, tem várias coisas diferentes só em um local, então a gente bateu perna nele inteiro. Foi até numa book off que tem aqui na região, se não foi a memória, foi essa daqui, que a gente foi subindo, aí foi nele. E o outro que eu queria ir, mas não foi, porque eu sou um nerdão do Evangelho, era um bar do Evangelho. Eu não bebo, mas só em ter um bar do Evangelho eu queria ir, nem que fosse para beber um refrigerante. Vai todo tematizado. E era na cara e na coragem, que eu vi que tudo é só em japonês, não tem cardápio em inglês, eles não são preparados para turista, mas quem tem cara vai, né? Só na cara e na coragem. E Nagoya foi basicamente isso. Porque, como eu falei, eu passei mais tempo, porém, porque eu tava na região de Nagoya e eu tinha familiares lá que me apresentaram outras coisas. Mas não é bem um roteiro, não seria tão fácil, porque foi coisa para mais para quem mora lá.
Então não seria fácil colocar aí para ir turistar. Seria só se fosse um turista que sabe desenrolar no japonês. Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima! Aventureiros!